Agrolover, tá no ar mais um Gente Dá Trabalho, o podcast da Grow, que fala de liderança, cultura e gestão, com foco no que realmente faz a diferença. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como que pequenos gestos e detalhes podem transformar completamente a forma como lideramos e gerimos equipe. Porque no fim de tudo, no fim das contas, não são só as grandes decisões que definem um líder, que definem uma empresa. São os detalhes que moldam toda essa experiência, que criam cultura e que constroem resultados duradouros, E para esse bate-papo eu recebo o Felipe Lontra, que é um executivo com cerca de 15 anos, ou até mais, que ele está escondendo aí, de experiência em gestão empresarial, passagens por empresas como Itaú, Unibanco, Unimed, a própria PBS Brasil, especialista em liderança, experiência do cliente e mentor de negócios, criador da metodologia A Magia dos Detalhes, inspirado em aprendizados e imersões no mundo Disney. Felipe, seja muito bem-vindo. Conta pra gente, como que nasceu a magia dos detalhes? Primeiro, um prazerzão estar aqui, muito bom estar podendo passar um pouquinho de conteúdo, para a audiência que está aqui escutando a gente. Cara, a magia dos detalhes, ela nasceu de forma muito orgânica, Ela veio de um desejo meu de conseguir colocar tudo o que eu sentia para fora. E dessa forma orgânica, porque eu antigamente, no início, quando eu fiz o treinamento lá em Orlando, deu uma pitada de alguma coisa, eu falei, cara, é isso que eu quero. E na época eu já estava na PBS, eu trabalhava lá como consultor, mas como consultor geral. E aí aquela coisa que o que você vai fazer, Felipe? Vai com o Rafa, não, vai com o André, vai ali. E eu não sabia ainda muito bem, não tinha me reconhecido ainda. Quando eu fiz o treinamento em Orlando e eu voltei, eu falei, cara, é a experiência do cliente. Porque, graças a Deus, por causa dos anos de gestão, estando no Itaú, os 15 anos, mais de 13 anos na Unimed, e falando com muitos setores, eu tenho uma capilaridade, eu sou muito generalista. Então eu vi a vertente da experiência do cliente como algo que fechava tudo, porque a experiência do cliente é a pontinha do iceberg. Até dentro da metodologia, aí foi construindo, veio a metodologia Magia dos Detalhes, que é praticamente uma pirâmide, onde a gente tem, a base são as pessoas, independente se é B2B, B2C, é sempre de pessoas para pessoas, só que as pessoas elas precisam de processos. Como que esses processos estão sendo feitos para que no final o produto ou serviço seja entregue. E lá em cima, na cabeça da pirâmide, é o que o cliente está vendo, que é o produto ou serviço que você está entregando. Então, a magia dos detalhes ela nasceu dessa maneira. De forma orgânica, fazendo palestras, treinamentos, workshops e hoje, graças a Deus, aí com bastante coisa, muita coisa acontecendo. Gostei muito da sua fala que a base são as pessoas, porque é isso que a gente fala aqui o tempo inteiro, As pessoas, elas dão trabalho, lógico, dão muito trabalho. Mas se você conseguir entender essa visão, que você está trazendo da magia dos detalhes, que as pessoas na empresa é a base de tudo, é a base da construção dos processos, é a base do que dá certo e do que dá errado também, isso dá uma guinada, uma visão na empresa. E a gente falando de pessoas, a gente fala também, a gente está, lógico, incluindo as lideranças, Uhum. O quanto que o líder ele é fundamental para o detalhe acontecer. Eu vejo o líder meio que como o capitão do navio, que é quem que vai dar o norte. Dentro até da base lá, quando a gente vai construir, aí tem duas vertentes, porque hoje dentro da magia dos detalhes eu sigo por duas vertentes. Uma vertente que é o CPF e uma vertente que é o CNPJ. Então no CNPJ a gente tem as palestras, os treinamentos, os workshops que estão lá, só que a gente só tem um CNPJ forte se eu tenho um CPF forte. Então que CPF é esse que eu estou trabalhando ali dentro? Então um dos CPFs que eu trabalho é o CPF da liderança, não tem como. Você tem que ter os líderes ali, eles precisam primeiro ter a clareza. Porque se eu não tenho norte para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Então, acho que o líder é esse, aquele que ele dá o norte para a equipe. Ele dá a clareza do que precisa ser entregue. Ele dá a clareza de aonde você tem que ir e o que você tem que entregar. Porque quando você tem... eu já tive 350 pessoas liderando. E quando você está meio perdido, a sua equipe está perdida contigo. Porque você é o espelho. Tem várias frases que são clichês, enfim, um monte de coisinhas que tem frases de caminhão, mas que na realidade, quando você traz para o dia a dia, elas são verdadeiras. Então, assim, você pode falar muita coisa, mas as pessoas elas vão seguir exatamente o que você vem fazendo. Então, o líder, eu gosto muito disso. O líder ele é muito pelo exemplo. Então, qual que é o exemplo que você está dando para o seu liderado? O que você está passando e, principalmente, o que você está fazendo
porque ele tá te olhando, né? E agora para mim isso tá muito latente porque eu virei pai. E o filho, ele praticamente ele replica o que você faz. Então, se eu tô ali fazendo movimentos novos, olhando para o Matheus de uma forma diferente, cara, ele replica ou tenta replicar aquilo. Então, da mesma maneira que eu vou tentar e quero ser o melhor pai possível, você também precisa ser um líder também que faça esse tipo de entrega, que entregue dessa maneira. Então, eu vejo hoje a liderança dessa maneira, meio que realmente como a base, né? As pessoas são a base de qualquer coisa, de qualquer empresa, seja uma multinacional, como eu já tive a oportunidade de estar fazendo, ou de um açougue. Sem as pessoas, a gente não faz entrega de experiência nenhuma. Eu tive um prazer, né, imenso de participar desse seu início, né, lá atrás. Pegar toda a transição. Pegar toda essa transição na construção da magia dos detalhes, participar ali do primeiro workshop, né? Então, assim, já tô até cansada de ver suas palestras. Acho que você foi a pessoa que mais assistiu minhas palestras, meus workshops, sem dúvida. A Camila tá começando a chegar perto, mas igual você, não tem. Eu acho que eu fui das que mais participei ali. E o quanto que a sua metodologia, ela me encanta a cada atividade que eu participo, né? Que eu tenho prazer de participar, porque realmente você percebe nas empresas que atuaram lá desde o início e que atuam hoje, né, a gente percebe essa mudança. E o que eu gostaria de trazer nessa visão, né, o quanto que essa magia dos detalhes, o quanto que o cuidado com os detalhes pode impactar efetivamente ali na motivação, no engajamento do time. Como que essa metodologia ela pode trazer esse resultado? Assim, eu olho muito... Quando você pensa, vamos pegar esse mote de motivação, né? Muita gente bate nisso. Como é que eu motivo a equipe? A gente só vai motivar a equipe se eu trouxer aumento salarial, só vou motivar pelo dinheiro. É uma vertente. Não estou falando que está errado. Sim. Só que se eu não preparar a minha equipe e eu chegar hoje, vou chegar numa equipe hoje, vou falar, galera, todo mundo aqui vai receber R$300 de aumento, R$400, R$500 de aumento. Só que eles não foram preparados para esse aumento. Eles não fizeram também por merecer, não tiveram merecimento daquele aumento. Cara, em 3 meses, independente do valor que eu dei de aumento, esse valor ele já vai estar sendo consumido por Netflix, consumido por alguma outra coisa. Esse dinheiro ele entra e no final, daqui a 3 meses, ele vai falar, cara, eu preciso de mais aumento, eu quero mais dinheiro. Então assim, o dinheiro, óbvio que é a base, você precisa de dinheiro para sustentar, crescer, enfim, construir suas coisas. Mas existem outras maneiras de motivar. Treinamento é uma maneira, né? Quando você pega um treinamento, mas não um treinamento que não está alinhado, você tem que estar alinhado com a sua equipe. O que hoje a sua equipe precisa? E principalmente, uma das coisas que eu bato muito quando eu entro nas empresas, eu estou fazendo agora um alinhamento com uma empresa que eu estou entrando lá de São Paulo, e a primeira coisa que eu conversei com a diretoria é entender deles qual que é a necessidade da equipe. Porque, beleza, eu tenho ali minha espinha dorsal da entrega da minha metodologia, mas o que a sua equipe hoje precisa? Você pergunta para a sua equipe, você faz pesquisa, você chega para a equipe e fala, cara, quais são os gaps hoje? O que vocês querem? Não adianta eu chegar lá e fazer um treinamento motivacional se a equipe está com gap em processos, se a equipe está com gap em outra coisa, porque aquilo vai dar um up, mas daqui a pouco ela vai voltar no dia seguinte para o normal e aquilo vai cair. Então, assim, acho que um dos grandes pontos que eu vejo hoje, até da própria metodologia, é fazer meio que... Eu trouxe um pouco isso da medicina, né? Por estar trabalhando demais com médicos, enfim, há 13 anos na área de saúde, fazer essa anamnese, mas de forma mais correta, escutar. Né? Quando eu falo da minha palestra, eu entrego lá 5 estratégias. A 4ª estratégia que a Disney utiliza, que é muito falada, cara, é escutar. Escute para aprender. Então, antes mesmo de eu estar falando com ele, cara, o que esse líder está precisando? Então, escuta o que ele está precisando, faz essa anamnese da melhor maneira possível. Aí sim, você monta esse treinamento para a equipe estar engajada. Porque a equipe ela vai estar engajada porque eu estou falando e fazendo exatamente o que ela quer, a necessidade dela. Não estou fazendo só um proforme, fazendo uma entrega ali, dando um check para o RH, enfim, senão não faz sentido. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui, só é um desperdício de dinheiro e de tempo. E, cara, tempo hoje é escasso, não dá. Escasso. E você falando assim de check pro RH, né? Quando a gente pensa numa visão assim, a check pro RH, a gente tá falando daquele RH que não traz o resultado. E é onde entra a visão do empresário, que eu super entendo, que é a visão que entra o RH, ele é um frufru, ele é pra festinha, ele não traz resultado. É exatamente por isso, né? Porque são atividades que são só o check, é só uma obrigação, e não uma visão estratégica, que é o que a gente trabalha na Grow, né? Trazer essa visão estratégica para dentro do RH com ações de resultado. E aí, nessa percepção,
quando a gente fala de resultado efetivamente, né, você falou sobre pesquisa, entender o que realmente a equipe está querendo, a gente não está falando de uma pesquisa de clima de 120 questões, né? A gente está falando de uma anamnese, algo até mais simples, umas perguntas mais... É o detalhezinho, né? É aquele detalhe que vai fazer a diferença. Não é um great place to work. Beleza, isso é importante, sim, mas não é o momento. O momento agora é o quê? O momento é você olhar de uma outra maneira, né? Fazer esse... acho que é o refinamento, né? Você ir ali fundo na questão que realmente precisa. Sair do DP para virar RH, né? E quando você fala, né, da magia dos detalhes, você fala muito desse foco na experiência do cliente, né? Mas quando a gente fala de cliente, não é só o cliente externo, né? A gente está falando também do cliente interno. E é isso que eu queria que você trouxesse para a gente, para ficar claro, que a gente está falando de gestão de pessoas, experiência do cliente, gente dá trabalho, né? Mas não é só. Quando a gente fala de experiência de ponta a ponta, né? Fala um pouquinho mais para a gente. Quando eu fui construir a metodologia, essa era uma grande dor que eu tinha. Por quê? Você tangibilizar para o empresário que está me contratando a experiência do cliente, ou seja, o resultado do meu trabalho, era uma dor que eu tinha. E aí eu comecei a estruturar isso. Por isso que a pirâmide ela surgiu, porque a base são as pessoas. Eu posso falar para você que hoje eu estou em algumas empresas, tem pelo menos umas 3 empresas que eu faço consultoria, que a gente não chegou ainda na experiência. Assim, eu não cheguei no ponto final da entrega, porque a gente primeiro alinhou as pessoas, são as pessoas certas para estarem fazendo o que elas estão fazendo. E aí, assim, não só demitir, porque não é o papel, às vezes é colocar a pessoa no lugar certo, às vezes aquela pessoa está no lugar errado, ela é muito boa aqui, mas aí ele não conhece o perfil. Ele bota uma pessoa analítica para ficar fazendo atendimento, que é isso, cara, atendimento tem que ser comunicador, ele tem que ter um pouco de analítico, mas ele é mais comunicador, ele tem que estar ali comunicando. Então, você ajustar as peças e colocar as peças no lugar certo. Beleza, as peças agora estão no lugar certo. Assim que elas estão no lugar certo, bom, os processos. Como é que estão esses processos? Uma das coisas, eu sempre falo isso, acho que eu já até falei isso contigo uma vez, né, quando eu fui fazer uma imersão com a Luísa Trajano, onde ela trouxe para mim que o processo dela lá, né, a maravilha da inovação de processo dela é entender que eu mexer nessa caneca é uma inovação de processo. E que processo pode ser mudado o tempo inteiro. Não existe processo que seja totalmente rígido e fixo. Porque se você tem um processo rígido, num mundo totalmente disruptivo que a gente vive hoje, onde as coisas elas não mudam no mês, elas mudam no segundo, no minuto. Uma notícia que sair agora já vai mudar a percepção de alguma coisa que a gente está conversando aqui nesse momento. Então, assim, a maravilha é esse processo. Então, vamos mudar o processo. Para aí sim ver como é que está a entrega do produto ou serviço. O produto ou serviço está alinhado com o processo que está sendo feito e está alinhado com as pessoas que estão fazendo essa entrega? Aí, quando tudo essa engrenagem está andando, aí sim a experiência chega no cliente final. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar o cliente interno. Né? Como que está esse olhar do cliente interno? E a gente bate muito isso, por isso que um dos métodos que eu utilizo é a criação das chaves. Então, a gente entra dentro da empresa para construir o pilar fundamental, que são as chaves, onde a gente pega essa metodologia, que é a metodologia da Disney, que são as 5 chaves que a Disney tem, que ela utiliza essas 5 chaves para nortear o colaborador dela para fazer uma entrega de experiência. E é isso que a gente vem construindo em várias empresas, montando essas chaves para que a base entenda exatamente como que vai fazer na hora que der um problema. Deu um problema? Tá. Quais são as 4 palavras que vão nortear a entrega da minha experiência? Aí você flui. Aí isso é um dos grandes pilares da metodologia. Quando a gente fala de magia, né, a gente pensa que magia é, né, dar um estalo de dedo e puf, tá ali, surge, né, tudo lindo. O Mickey brotou ali na frente, tá tudo lindo. Mas não é exatamente assim, né? Eu gosto muito da sua fala que a magia dos detalhes não é uma magia, né? É estratégia. Exato. É método, estratégia, processo, enfim, não é... Seria muito fácil eu chegar na empresa, jogar pauzinho de pim-pim-pim, ó, tá ali, acabou, tudo aconteceu. Não. Mas quando você entende que a Disney há mais de 100 anos entregando, porque ela existe um processo, treinamento, tem estratégia e tem um método muito forte, tá? Eu não tenho ambição nenhuma de transformar a sua empresa na Disney, mas eu quero pegar o método e pegar o benchmark dela e tá, como que eu adapto para a sua realidade? Cara, eu já fiz em açougue, já fiz em loja, já fiz em franquia, já fiz em multinacional. Então, assim, como é que a gente adapta isso para a sua realidade? Porque a ideia é essa, é dentro da sua realidade. E aí você faz para tudo. Eu já fiz para setores, eu já fiz para setores de venda, já fiz para RH. Como é que a gente estrutura esse RH para o RH fazer uma entrega para a empresa como um todo, né? Então, é um pouco desse detalhe, né, que faz toda a diferença. E quando a gente fala assim desses detalhes,
muitas das vezes a gente esbarra em crenças, né? Em crenças, em flexibilidade, às vezes, de achar que não vai fazer diferença, que isso não muda, sempre foi assim, né? Sempre deu certo assim. Não significa que vai dar certo para sempre, mas a gente esbarra, né, às vezes, nessa falta de flexibilidade e que ela muitas das vezes parte da liderança, né? O que nessa sua experiência, né, o que é importante às vezes a gente desaprender para poder aprender de novo? Me traz um pouquinho essa sua visão. Uma das coisas que eu senti nesses 3 anos, né, que eu tô nessa busca e nessa entrega, eu percebi que, e aí dentro dessa construção, que não adiantava nada eu olhar só para o CNPJ, por isso que eu comecei a olhar um pouco mais para o CPF. Aí olhando para o CPF, acabou abrindo uma vertente que é uma vertente que eu adoro, que é a vertente da mentoria. Então, da mentoria empresarial, de estar ali com o empresário, de estar ali com o gestor, de estar ali com aquela pessoa que está querendo evoluir, né? Eu faço mentoria desde 2018. Sou mentorado desde 2018 com vários mentores. Já tive várias pessoas que me mentoram. Hoje eu tenho 3 mentores. Eu tenho 3 pessoas hoje que eu tô lá no grupo de mentoria deles aprendendo. Aí o que eu aprendo eu replico e trago para cá. E aí vendo isso dentro da mentoria, quando eu construí a metodologia da pirâmide, eu falei, cara, eu preciso trazer alguma coisa mais palpável e tangível. Então a gente trouxe 4 elementos que aí mostram um pouquinho. O primeiro elemento é o microscópio. O que você entende quando você vê o microscópio? Que você está indo mais profundo, você está querendo ver o detalhe do detalhe ali dentro, que é um pouco do que você falou, fazendo analogia, que é um autoconhecimento. Esse líder ele não vai conseguir entregar algo se ele não sabe nem o que ele é, quem que ele quer, onde ele quer chegar, quais são os pilares de entrega dele. Então, uma das vertentes que a gente tem que está construindo dentro da mentoria é exatamente essa. Cara, vamos olhar com o microscópio esse autoconhecimento seu, a clareza do que você quer da sua vida, o que você quer, né, de crescimento. Depois disso, a gente parte para o próximo, que é o óculos. Às vezes as coisas estão na sua cara, ali, está na sua frente. Só que você não está enxergando, está tudo meio turvo, porque você, por falta dessa clareza e desse autoconhecimento, você acaba ficando preso e não anda. Quando você bota o óculos, cara, a clareza veio. Agora eu entendi o que eu preciso, eu entendi por onde eu tenho que ir, tá? Mas e aí, o que eu faço? Aí entra o binóculo, que é o quê? É uma meta curta. Aquele olhar para 3 meses. Então tá, daqui a 3 meses o que eu tenho que fazer, qual que é? E no final, a luneta, que é aquela olhar mais profundo, mais longo lá de 1 ano. Então quando eu construo isso, trazendo essa analogia com esses 4 elementos, fica muito mais palpável e tangível do caminho que você vai percorrer na mentoria, do que você precisa fazer de entrega. Então, quando eu olho o líder, ele está meio perdido, cara, a primeira coisa que ele precisa fazer é ter um autoconhecimento, ele precisa se conhecer. Quanto mais autoconhecimento você tem, né, quanto mais clareza de quem você é como líder, de quem você é como pessoa e principalmente de quem você é como gestor, nossa, o caminho ele... Aí você consegue fazer as metas, traçar, entregar e a empresa cresce junto, né? Perfeito. Como que a gente pode, e aí vamos voltar a falar um pouco desse CPF, CNPJ junto ali, né? Como que a gente consegue alinhar porque para quem está ouvindo pela primeira vez sobre magia dos detalhes, não faz a menor ideia do que seja, enfim, que vai sair daqui e vai entender o que é isso, né? O que a Gro ali tá falando no Gente Dá Trabalho, o Felipe Lontra com a magia dos detalhes, o que é isso? Como que essa pessoa ela pode agregar essa estrutura da magia dos detalhes numa visão de cultura da organização? Como que isso funciona na prática? Entendi. Pensando no CPF, hoje eu tenho as mentorias, né? Tenho lá a mentoria individual, eu tenho a sala mágica. Então, quem estiver acompanhando aí, estiver assistindo a gente vai ter uma sala mágica que vai acontecer em agosto e tem uma nova sala mágica que vai acontecer em setembro. Então, ali é um ponto, é totalmente gratuito. Vai acontecer, então, só procurar nas minhas redes sociais, vai ver lá o dia, o link. Então, ali é onde eu vou estar entregando o conteúdo totalmente gratuito para justamente aprofundar um pouco mais o que a gente está falando aqui, para a pessoa entender que pilares são esses e como que ela bota esses pilares em prática para poder seguir, para poder correr, enfim, fazer as coisas. E para a empresa, eu tenho é como se fosse uma escadinha, onde eu sempre gosto de entrar na empresa com a palestra, porque a palestra a gente nivela o conhecimento para todo mundo. Então eu boto a maior quantidade de colaboradores ali possíveis para a gente entrar com a palestra, entender o que é a magia dos detalhes, entender estratégias e o método. Depois a gente entra com o workshop, que aí hoje o workshop eu tenho 3 formatos, um workshop de 5 horas, que é um
né? Às vezes a empresa não tem tanto tempo disponível, tem um workshop de 1 dia e tem um workshop de 2 dias. E depois, se você quiser fazer essa implementação, aí a gente tem a consultoria, onde você vai estar fazendo comigo aí 6 meses, 1 ano. A gente vai fazer esse acompanhamento todo para olhar toda essa jornada de experiência de cliente interno e do cliente externo, para que no final a gente tenha o que todo mundo quer. Clientes que querem a sua marca porque elas amam a sua marca, porque elas entendem que você faz o que você faz porque você pensa e coloca o cliente no centro da sua operação. Só para avisar que esse workshop de 2 dias eu ainda não participei, tá? O de 2 dias é novo. O de 2 dias, aqui o recadinho. O de 2 dias eu fiz agora, eu fiz o primeiro tem 2 meses. Já rodei ele 3 vezes. Ficou bem legal. Então fica aí o recadinho legal, que eu ainda não participei, esse não. Tá? Bom. E tá chegando no momento, Felipe, da gente, do nosso quadro que é Deu Trabalho, tá? Bom. Nesse quadro eu quero pedir pra você contar alguma história, que eu sei que você tem um monte de história, que eu já conheço alguns, mas eu quero alguma história que você traga pra gente que deu trabalho, né? E aí na sua experiência de vida, na aplicação da sua metodologia ou não, mas em que pessoas deram trabalho pra você. Conta pra mim. Como que você resolveu isso? Ou se não resolveu, se foi virei a página... Cara, tem algumas histórias, né? Porque no final, independente do processo, são pessoas. Sim. Né? Então, você sempre vai ter pessoas ali para fazer aquela entrega, né? Mas tem uma história que é bem bacana. Eu cheguei numa empresa, eu não vou falar o nome da empresa, até porque, né? Sim, eu não quero levar processo. Eu não quero levar nenhum processo, mas eu cheguei numa empresa e para fazer a palestra, a gente fez a palestra lá, o diretor adorou e a gente partiu pro workshop. Só que no workshop, eu falei com ele, eu cheguei para ele e falei assim, pro diretor, eu falei, a construção, para dar certo, eu preciso que a equipe esteja envolvida. Porque a construção do método, eu aprendi isso lá em Orlando, aprendi muito com o Alexandre Livinick, que, cara, é o meu mentor hoje de Disney, inclusive em setembro eu tô lá de novo, lá a gente vai estar fazendo uma imersão vou ficar lá quase 15 dias com eles lá, e ele fala que para a construção desse método dar certo, as pessoas elas têm que estar inseridas. Então, o que eu falei com ele? Eu preciso que você traga seus gestores, seus coordenadores e pessoas da operação. Pode ser a menina do cafezinho. Ela está aqui há quantos anos? Ela conhece a cultura da empresa. O que a gente vai fazer aqui é a construção de uma cultura. Ele falou, não, aqui só vai ser a diretoria. Tudo bem, você está me pagando, eu preciso te passar isso porque eu acho que não vai dar certo. Ele foi construiu, a gente construiu dessa maneira. Cara, não deu certo. Ninguém comprou a ideia. Porque uma coisa é eu querer entubar de goela abaixo algo que é para uma mudança cultural para as pessoas comprarem. Elas vão comprar na hora que você está na sala. Quando você sai da sala, fala, cara, chato, meu irmão. Pô, o troço não serve para nada, eu vou embora, eu vou fazer isso. Quando você coloca as pessoas para construir junto, elas se sentem pertencentes àquele momento. Então, quando eu vou construir a metodologia, eu quero que a menina do cafezinho esteja, eu quero que pessoas estratégicas estejam, que todos os coordenadores, independente dos coordenadores, supervisores, a massa que faz o movimento, ela esteja ali. Porque na hora que o diretor não tiver, é aquela massa que vai fazer o processo andar. E o processo ele só anda, a empresa ela só cresce quando você não está olhando para ela. Porque você não consegue olhar full time ali. Então esse foi um dos grandes trabalhos que eu tive, que infelizmente não deram certo, porque a metodologia ela é muito clara. É o simples bem feito, feito com consistência. Você tem que ser simples, você tem que inserir as pessoas. Não adianta você querer fazer algo goela abaixo, de cima para baixo, porque líder não é isso é chefe. E aí a coisa se perde, não funciona. Nessa experiência, né, enfim, essa visão de gestão de pessoas, a coparticipação na construção, né, inclusive com uma coparticipação com uma construção guiada. E eu percebo que nos seus treinamentos você traz muito isso. A gente tem um objetivo para entregar, você tem um passo a passo que você guia a pessoa para poder chegar naquele objetivo, né? Você já tem até, inclusive, uma noção do resultado final, mas o resultado final, quem entrega é quem está participando ali. Então, essa coparticipação que traz o sentimento de pertencimento, né? A neurociência, ela traz essa visão também, que corrobora muito com a sua metodologia, apesar da sua metodologia não ter essa visão da neurociência aplicada diretamente, também traz essa necessidade do pertencimento, que essa sensação humana, essa necessidade humana do pertencimento é muito significativo para que tenha a adesão, né, para que tenha o engajamento, para que tenha a motivação, não só na construção, mas na aplicação da rotina do dia a dia, né? Exato. Tem um método da Disney que é muito legal, que ele chama 20-60-20.
Eu ia te perguntar sobre ele. Se você não falasse, eu ia perguntar. O que é esse método, né? Por que ele é simples e por que ele dá certo? Quando você faz um processo de mudança, independente do processo que seja, pode ser um processo de mudança de algo muito grande ou um processo de mudança dentro de um setor pequeno. Normalmente, 20% das pessoas elas estão engajadas e elas vão comprar a ideia daquela mudança. Porque elas estão ali, são pessoas que querem, então 20% vai seguir com aquela mudança. 60%, na média, eles estão ali. Eles estão fazendo o trabalho deles. Se a empresa for para a esquerda, eles vão para a esquerda. Se a empresa for para a direita, eles vão para a direita. Tanto faz. Esses 20%, a gente pega quem? São os 20% que, independente do perfil ou não, mas são aqueles que vão conseguir engajar os outros 60%. Por quê? Cara, quando o processo começa a andar com aqueles 20% e eles engajam os 60%, eu tenho 80% do setor, 80% da empresa caminhando naquele sentido, caminhando para fazer aquela entrega. Ah, Felipe, e aqueles outros 20%? Ou eles vão seguir junto, ou eles vão pedir para sair, ou vai ter um processo de demissão. Ponto, simples assim. Não é filantropia, é uma empresa e ela precisa girar. Então é um processo muito simples que quando você vê ele funcionando, você fala, nossa, super funciona. Eu já vi, já apliquei em algumas empresas, já apliquei na Unimed e, cara, você vê exatamente 20, os 60 seguindo e os 20 que ficam ou seguem ou pedem para sair. É surreal. É simples, mas a gente consegue trazer um pouquinho desse olhar dessa maneira, entendeu? E aí se você não falasse, eu ia te perguntar sobre essa metodologia, porque eu acho incrível, principalmente quando você tem uma equipe que você tem uma percepção que está inflexível, mas na verdade não é a equipe que está inflexível, tem aquelas São pessoas algumas pessoas ali. E é bom, às vezes, você pegar essas pessoas. Porque se você pega essa pessoa que está inflexível, que é ali, mas que ela também é uma dominadora, ela tem um poder perante as outras pessoas, cara, traz ela. Se você conseguir converter ela, trazer ela para essa mudança, mostrar que essa mudança vai ser positiva, por mais que no processo de mudança vai gerar dor, porque todo processo de mudança gera dor, eu estou saindo de uma zona de conforto e estou indo para outro lugar que é um desconhecido. Então, esse processo ele vai gerar dor, mas vai gerar uma transformação. Se você mostrar essa transformação e mostrar o que ele vai ganhar no final, nossa, aí ele consegue engajar todo mundo, aí o troço flui muito bem. É por isso que a gente fala, né, que gente dá trabalho. Gente dá Porque trabalho. É muito mais fácil você querer aplicar uma coisa top-down. A partir de agora é isso, tá? Ponto. E acabou. Bota É ali, muito mais fácil. joga no chat GPT, ele vai te dar aquilo, gente, é isso aqui, ponto. Tá, cara, é inflexível, não tem coração, não adianta. Mas isso não vai trazer o resultado. Não vai trazer. Né? Você trabalha muito com essa visão da experiência, né, baseado na Disney, em cases da Disney, né, em métodos da Disney, pois você é um especialista nessa metodologia, um mentor, inclusive, né, que acompanha grupos para Orlando, como você falou, que vai ter um outro grupo agora nos próximos meses, né? É agora. Que você vai estar em Orlando, não é o primeiro, né? Não. E aí eu queria entender com você como que mundo corporativo, mas quando a gente fala de corporativo parece que é só para empresas grandes, né? Mas quando eu tô falando de corporativo, eu tô falando de empresas, seja com 5 colaboradores ou com 500 mil colaboradores. Mas como que esse mundo corporativo, e aí a gente já chegando, né, para nossa fala final, se a gente pode dizer assim, para o nosso encerramento, como que ele pode aprender e como que essa metodologia da magia dos detalhes, ela pode trazer efetivamente resultados para eles? Assim, quando você fala de Disney, né, a Disney ela aproxima porque todo mundo tem algum momento Disney na vida, seja alguma história, algum filme, alguma conexão, então ela aproxima. Só que na hora que você traz isso para o mundo corporativo, seja do tamanho que for a empresa, ele acaba afastando. Porque você acha que é uma coisa que está ali, é inalcançável, não tem tangibilidade. Então, uma das coisas que eu aprendo e venho fazendo, principalmente nos treinamentos lá em Orlando, né? Já tive a oportunidade de fazer duas imersões, estou indo agora, em setembro eu estou indo para a próxima imersão, em maio a gente tem uma nova, então assim, nesses próximos meses aí eu estou indo 2 vezes lá, levando empresários de todos os tamanhos, de multinacionais, de empresas pequenas, empresas grandes, a gente está levando para viverem aquela semana lá. Mas quando a gente traz isso para cá, de que forma tangível? Primeiro fazendo aquilo que eu falei no início, né? Acho que é o simples, é o que pouca gente faz, né? Uma das coisas que eu aprendi na PBS, muito com o Dudu e com o Rafa, é que a consultoria, a nossa consultoria, não é uma consultoria que é engessada, que eu vou chegar, vou te entregar um formulário, aquilo, ó, tá aqui, o resultado é esse, siga isso aqui que vai dar certo. Não, é mão na massa. Então a gente entra junto e coloca a mão na massa efetiva para aprender, porque mais que consultores, a gente foi gestor. Eu trabalhei na operação ali durante muitos anos, então eu sei
alguns gargalos, eu sei alguns problemas que você tem na sua operação. Eu já tive empresa, eu já quebrei uma empresa. Então, assim, eu sei a dor de quem está chegando ali próximo de quebrar uma empresa, o que ela precisa fazer para não chegar naquele ponto. Então, assim, primeira coisa, escuta, faz uma anamnese completa. Então, tangibilizando isso, né? Quem estiver assistindo, como é que eu trago a magia dos detalhes? Cara, primeira coisa, eu vou entender qual que é o ponto onde você está. Que jornada é essa que você está criando para o seu cliente hoje? Né? Porque tem gente que está mais avançado, já criou uma jornada bem concreta, né? Bem completa, já está em vários canais e a gente pode estar lá. Tem gente que ainda está muito no iniciozinho, tem gente que está no meio e está meio patinando. Então a minha ideia é o quê? Eu entro, faço essa anamnese completa, olho de uma forma geral e aí sim eu vejo aonde que é o detalhe que eu vou atuar. Eu tenho que atuar nesse detalhe, eu tenho que atuar nesse detalhe e nesse detalhe. Sempre pensando na tríade. Pessoas, processos e no produto ou no serviço. Perfeito, Felipe. Eu acho que de tudo que a gente conversou hoje, a gente pode identificar que o detalhe, ele diferencia, né, resultados que são resultados medianos de resultados extraordinários. Exato. Né? Muito obrigada pela sua participação. Sempre maravilhoso poder ouvir você falar. E para você que está aqui com a gente até agora, fica o meu recado. Já compartilha esse episódio com aquele empresário que precisa entender que a magia está nos detalhes, que os resultados eles estão nas pessoas e que essas pessoas, para que elas funcionem, né, a gente tem que sim tomar conta e cuidado dos detalhes. Né? Fica aí o meu convite para você compartilhar esse episódio com quem precisa saber desse recado. Um abraço, até a próxima.